E aí, tudo bem? Hoje vamos saber o que mais tem em São José do Sul que vale a pena se visitar e por que quem mora em São José do Sul gosta tanto dessa cidade. Mas primeiro o Paulo tem um recadinho para os nossos nós, recados, né? Costumeiros, os nossos apoiadores, Decor Sabor e Companhia, pimentões coloridos sem agrotóxico, produtos deliciosos por natureza, Irmãos Bona, esquadrias de madeira e móveis planejados, Majob Link, provedor de internet para São José do Sul e municípios circunvizinhos, tecnologia em fibra ótica, 100% Gaúcho, o site do agronegócio, a marca do Rio Grande. Agroturismo FIR, certificação orgânica em horticultura e moranguinhos. E uma vez por mês, um delicioso café colonial com reserva antecipada. Prefeitura Municipal de São José do Sul. E Casa 470, vinhos finos e Wine Bar, os melhores vinhos na sua ou na nossa casa. Tá bom. Daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Ok, pessoal, agora conosco é Renato Kirsch. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Diz para nós, mas em primeiro lugar, né? Obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar do programa e contar um pouquinho da tua história. Pode ser? Pode. Então tá, então vamos começar a tua história dizendo para a turma aqui quem é o Renato Kirsch. Bom, Falei certo sobre o nome? Kirsch? Isso. Bom, eu sou Renato Inácio Kirsch, nasci em Dom Diogo, que é o Kauai, né? Me criei lá, estou lá até hoje, participei de tudo praticamente que corre lá, né? Hoje eu sou mais um jogador de baralho e bolão, que pertence à minha vida. Eu estou com 68 anos, vou fazer em agosto agora, né? Mas eu estou trabalhando lá, ainda ajudando meu genro, né? E a granja que eu iniciei foi em 73, eu, meu pai e a família, né? Continua trabalhando de lá até hoje. Sem interrupção, sempre nos frangos. Às vezes dava um intervalo lá, né, que teve que fazer os tratamentos. As melhorias, tratamentos, sim, mas faz parte da rotina, né? Da rotina. Então, tá, ok, mas eu quero saber dessa produção, nós queremos saber da produção, mas antes disso, tu estás hoje mais nas horas de lazer, então é baralho e bolão, mas tu joga para ganhar ou é só para se divertir? É para divertir. É para divertir. O bolão é um pouco mais rústico, é mais... Então tá bom. Então agora vamos ver pela produção. Então é uma granja, tu tens um aviário ali, desde 1973, que iniciou com os teus pais. Nós iniciamos com o meu pai lá, foi em 73. Tu tinha 18 anos na época? Olha só. Daí começou lá, o início não foi fácil, como todo mundo sabe, né? Ainda mais naquela época, né? Naquela época. Só para colocar, a granja deles é a primeira granja. Tinha uma antes, mas a existente ainda hoje é a única. É da primeira, do início da Frango Sul. Sei lá. Olha só. É o começo. Tinha lá o Paulo Calci e o Jeremias lá, né? Também naquela época começaram. Mas o nosso começo, ele não foi fácil, né? Porque a gente estava numa situação que estava tudo difícil. Com o leite, na roça, as coisas estavam difíceis. Daí a gente pensou em fazer uma coisa diferente. E nós inventamos de colocar os frangos lá. O pai era bem conhecido do seu Afonso. E daí foi conversando
Afonso, esse quem é? Afonso, fundador, Afonso Valauer. O Afonso Valauer é o fundador da Frango Sul, né? Ele com o filho dele também, o Flávio, e o Heitor Miller, né? Então a gente ficou sabendo lá, daí se informamos com eles, e o primeiro lote que a gente fez foi de 500 pintos. Num paiol lá nós colocamos, e daí começou a vir interessante, né? Eles nos incentivaram para continuar essa função. Daí tivemos que fazer terraplanagem para construir um galpão. Foi feito um galpão de 40 metros por 8. Tudo à mão, a terraplanagem. Com a vaca e o boi e o arado que a gente tinha para lavrar, foi colocado uma tábua no arado lá e cavocando com o picão, né, com a picareta, e aplainando. Deu certo lá. Bem diferente do que é hoje. Hoje, naquela época não tinha os incentivos do poder público, né? Não tinha patrola, não tínhamos município ali ainda. Não, pertencíamos a Salvador, mas nem os municípios, nem Montenegro e outros municípios não tinham incentivo, não existia nem lei de incentivo, porque a Frango Sul estava começando naquela época. Sim. E daí aqueles 500 pintos e depois seguido, né? Foi carregado, levado ali, foi para Pinheiros. O frigorífico era... Lá em cima, na Pinheiros. Na esquina da Sorte, como eles chamam lá. Né? E carregava com a Kombi, tu tinha comentado, né? Carregava a Kombi vinha lá e carregava... Caixa de madeira? 12 caixas de madeira. Daí ia lá para dentro do frigorífico, pesava aquelas 5 caixas, tirava os frangos e voltava as caixas para a balança. Na época, né? Como é diferente hoje. Sim. Pensa bem. 5 caixas, então. Lá para pesar, mas a Kombi carregava, não posso dizer hoje até quando, mas ele veio lá umas 4 vezes para carregar aqueles... Os 500 pintos. A Kombi. Mas logo depois já veio uma caminhonete. Caminhonete, já. Um caminhãozinho. E, assim, e daí já começaram também a construir a fábrica nova, né? A fábrica nova veio um pouco mais tarde. Mais tarde. Ela veio... Isso são coisas que eu não sei dizer assim exato, mas... Uns 5, 6 anos depois. Aí veio aqui para onde hoje nós temos a JBS. Sim, porque a Frango Sul, ela depois mudou para Dux. Mas isso foi... E da Dux para JBS. A Du comprou os Valauer, né? Isso. Frango Sul. E daí depois a JBS assumiu a Du. Mas... E tu continuaste sempre trabalhando. Sempre na mesma empresa. Na mesma empresa. E crescendo, claro, dos 500 pintos, tu hoje tem um pouquinho mais do que isso. Sim, houve uma época que eu estava com 80 mil, né? Daí agora deu um sinistro lá, né? Quebrou um galpão, e já que está dentro da cidade, eu não posso... Não pode mais construir. Não tem mais licença, né? Reformar até eles deixam. Mas construir novo não. Construir assim não permite, né? Que pena. E vocês, na época, a comida dos animais? A nossa ração, a gente comprava o milho do caminhoneiro que vinha lá de Banambi, né, lá de fora. Nós comprávamos o milho ensacado. Era tudo de baleta. Tivemos que carregar para cima do paiol lá, tinha um quebrador e o concentrado vinha da Cargill. E aí nós misturava a ração e levava para eles. Né? É tudo feito em casa, a ração. Tudo feito a muque, a mão. Nós fomos, olha, foi muito trabalhado. A gurizada lá toda, ela também nos ajudou. A minha vizinhança, a gurizada, vinha nos ajudar a trabalhar, né? Recebia os seus pila. E assim foi tocando para frente. Isso de 73 para cá, tu estás ali, a tua granja fica ali pertinho da prefeitura hoje, né? Os fundos da prefeitura, da Secretaria de Obras ali, está encostado. Muito Por isso é considerado centro e aí tu não consegues reconstruir essa... É construção nova, ele não consegue mais, né? Não consegue ampliação. É difícil, né? É uma lei, acho que eles
Tu tinha sinocultura também junto, né? Tinha muitos anos. E isso ele teve que parar por causa da licença. Por causa da licença, ele não consegue, dentro do perímetro urbano, né? Você sabe que na época não tinha, ninguém falava em licença de operação, licença de... Né? Não tinha. Veio até 80, até na época do Anildo Petri, na segunda gestão, eles exigiram. Daí os frigoríficos não conseguem mais alojar se tu não tem licença ambiental, né? E daí eu tive que fazer licença ambiental. E para o chiqueiro eles não me liberaram, né? Porque é ali do centro. É ali no centro, aí fica complicado, complicado mesmo. E não tem como acertar com a prefeitura, alguma outra área, fazer uma permuta, alguma coisa assim? Pois ou não te interessa isso? Até de repente dava, né? Conseguir uma outra área e sair de lá e migrar para um outro lugar. Mas eu acho importante a parte histórica, né, Renato, né? Pois ele ficaria, vamos dizer, não ficaria mais no mesmo lugar desde 73, mas permanece a mesma empresa, né? Se tivesse, seria uma boa. Como a gente acompanhou, eu conheço a história deles lá, é bonita a persistência da família em continuar o trabalho, totalmente, vamos dizer assim, hoje eles dizem que ele é um aventura. Na época era tipo um aventureiro, né? Claro. Se não ia dar certo, né? A única garantia que eles tinham é que a empresa comprava o frango gordo. Sim. Só. Sim, mas a garantia de fazer esse frango ficar gordo. Não, isso aí tudo experiência para isso no início, nós tivemos né? que botar o nosso peito, né? A gente teve que ir para os bancos, fazer financiamentos e nós se viramos lá, né? Dinheiro a gente não tinha, mas... E créditos agrícolas, como tem hoje, também não existia, né? Começou a entrar, sim. Começou a entrar naquela época. Naquela época também já começou a entrar, logo. Mas direto com vocês, não tinha intermediação da JBS? Não. Era direto, né? Era nossa e o Banco do Brasil, né? Porque hoje tem a intermediação da empresa, a empresa consegue, através dos até seus... linhas mais baratas. Linhas mais baratas, dos seus colaboradores, né? Assim, na época... Depois, quando nós fizemos o outro galpão, daí a prefeitura já fez a terraplanagem. O terceiro galpão, os dois primeiros grandes lá, nós fizemos assim, eu fiz no peito, né? Pedindo preço. Tu foste muito tempo o maior produtor de frangos. Salvador também. De Salvador, na época quando nós pertencíamos a Salvador. Sim, aquela área ali pertencia a Salvador Sul, né? né? Sim. Então, antes de nós virarmos município ali. Olha só. Nós temos gente corajosa, muito corajosa em São José do Sul. E me diz uma coisa, Renato, falando em coragem, tu já tinhas ali, ou vocês já tinham uma produção agrícola, né? Sim. E aí, por que exatamente aviário? Por que não outra coisa? Pois é o que apareceu. Eu conversei com um amigo meu lá em Salvador, aí ele explicou, ele disse, o Enor me disse que eles vão começar a exportar frango daqui a não vai demorar muito. Se a produção de frango crescer aqui como eles esperam, eles vão começar a exportar. Ele falou, isso foi lá na frente. Daí eu pensei, olha, está na hora de nós pensar, né? E por isso que mais que a gente foi, né? Avisando a possibilidade da Frangosul exportar. O Enor, ele conversou isso lá com o Hugo Queira, né? Ele era muito meu amigo. Aí ele me falou isso, olha, o Enor me disse que isso deu uma coragem, né? Aí nós inventamos de
e mais fundo, né? Bater no peito e vamos lá, vamos lá. fazer acontecer. E deu certo, né? Claro que dá certo. Hoje o frango, o suíno é um produto número 1 de São José do Sul, e não só São José do Sul, mas todo o nosso vale, né? Sim. Ele tá calcado em cima da avicultura, suinocultura e agora a nossa citricultura, né? E agora a citricultura também. que está num crescente muito bonito também, né? Sim, sim. Tanto que nós somos hoje o terceiro maior produtor de... Pois eu estava conversando essa semana com uma pessoa, tá? E há controvérsias. Eu acho que nós estamos em segundo. Em segundo já, pode. Eu acho que nós já estamos em segundo. Maior produtor de citros aqui da... E em vale. quilômetro quadrado é o primeiro, né? Quilômetro quadrado é o primeiro. Isso aí não tem jeito. Porque se tu pega os municípios, vamos dizer que Montenegro é o primeiro, mas se tu divide quilômetro quadrado de produção... População também, de né? produção e população, nós estamos... Aí que sim. bom isso, né? De qualquer forma, nós estamos em primeiro. Mas a avicultura, muito importante, que ela foi o início, que começou a crescer a região ali. Sim. A nossa região foi em cima da avicultura. Dá um retorno para o município, dá um bom retorno, né? Um aviário. A gente ouve falar e a gente nota também, né, que o retorno é... Por isso que também eles incentivaram e estão ajudando hoje, né? Terraplanagem, percentual, que constrói, do próprio ICMS, que recolhe, né? Sim, eles têm um percentual de retorno. E na época também, o que dava um estresse um pouco maior do que hoje, quando eu estava lutando lá. Por exemplo, os carregamentos. Quando vem o pintinho, tu descarrega e cria ele, tudo bem, aí o serviço é teu. Mas quando vai para carregar aqueles 80, hoje 50 mil, né? Aí tu teve que correr atrás dos vizinhos. Para ajudar a carregar. Para ajudar a carregar. E olha, daí o vizinho não podia, o outro estava doente, o outro não... Né? Em cima da hora apareceu um compromisso, não pôde ir. Não pode ir. E são coisas que hoje tudo mudou. Hoje o criador, que ele dá a hora de carregar, o criador só precisa abrir o portão e deixar o galpão para ser carregado. Daí vem a equipe com 14 ou 16 homens, né? Tu não sabe nem de onde que vem. Tu nem põe mais as mãos aí, é com eles. Aí é com eles. Olha só. E o que naquela época, Deus me livre, eu vou dizer, o que a gente lutou para... Claro, ninguém queria te deixar na mão, todo mundo que era possível te ajudava, mas nem sempre dava, né? Nem sempre dá, naquele horário específico. E como é que era vamos dizer, o que alterou? Na época, quando tu começaste com 500 pintinhos e uma Kombi lá para descarregar os pintinhos, fazia 4, 5 viagens e descarregava os pintos. E hoje, com 50 mil, como é que funciona isso? Vocês vão ainda de Kombi lá buscar? Ou como é que é o negócio? Não, hoje vem um caminhão lá com 4 eixos, né? Ele carrega 8 mil frangos. Ixi. Então, e quando carrega tudo, né? Não são só 8, ele vai e leva tudo. 50 mil daí, né? Então dá uns 7, 8 caminhões ali carregando. Dá 7 cargas. 7 cargas. Olha. 7 cargas. E para quem nos está assistindo, esse bate-papo assim, bem descontraído, né? Como todos os nossos programas, eu acho. De como era naquela época. Quanto tempo demorava para engordar um frango naquela época? E para hoje? Pois então, nós começamos, os primeiros pintos, aqueles 500, eles levaram 78 dias. 78. Para ser carneado, para ser carregado. Hoje, 26 dias. Se bem que naquela época o produto não era para exportação, né? Era um frango maior. Era um frango maior, ele dava 2 kg, 2 kg e 400, 2 kg e meio. Mas 78 dias. Hoje eles estão fazendo 800 gramas, 1,2 kg, é isso? Hoje esse frango está levando em torno de 38, 40 dias, né? Esse de 2 kg. Esse grande, dias. Né?
Mas a tua granja está produzindo o frango exportação, né? O grilo, esse aí, eles querem ele de 1,350 kg a 400 hoje, porque daí ele dá 1,100 kg limpo, né? Uhum. É o produto que eles vendem. É tudo produto exportação. Aqui mais que 90%, né? A nossa região, 90% é a nossa planta aqui, da Frango Sul ali, ela é exportação, mais que né? 90%. Quem não está machucado é exportado. E um detalhe importante, né? Nessa tua colocação, uma coisa muito importante, Paulo, eu acho que é importante, eu acho que nós devemos colocar. Se o produto é destinado para exportação, é porque ele é bom. Com certeza, eles estão cobrando muito, estão cobrando mesmo, os técnicos, né? Não pode machucar, tem que cuidar do ambiente, eles estão muito em cima. Não que não se cuide do produto vendido aqui no mercado nacional, mas a exportação sempre é mais sempre exigente. É mais exigente, cobrado, né? Mais exigente. Ambiente, frio, calor, né? Hoje, eles estão em cima, os técnicos. E como é que tu faz ali na tua granja ali? Vamos dizer, esse nosso inverno agora, esse ano nós tivemos um inverno aí, uma meia dúzia de dias frios e deu, né? Agora já estão, até as uvas japonesas já estão tudo brotando de novo. Mas quando dá um inverno muito forte, muito rigoroso, que é o nosso problema aqui no estado, o inverno quando pega mesmo, e o verão também. Quando pega, para chegar em 40 graus não é muito difícil. Não é difícil. E aí, como é que funciona isso ali dentro para esses frangos? Não, é que você sabe que a empresa, para tu conseguir alojar, tu tem que estar equipado. Né? Tu tem que ter as fornalhas que te oferecem o suficiente de calor para eles não passar frio. Uhum. E também no calor, tem que ter os ventiladores, o nebulizador, tem que estar tudo o número que eles pedem, né? Eu acho que os aviários novos agora, eles estão abrindo, é tudo climatizado, Hoje né? Dark House. Os Dark House. Eu não tenho lá, isso não vale mais a pena, né? O investimento. Mas na época, como antes a gente estava comentando sobre o passado, nós perdemos muito frango. Dava esses dias, tu não tinha ventilador, ninguém sabia. Uhum. É a mesma coisa no inverno. Vinha os pintinhos lá, nós descarregamos 15 mil pintos e tinha 15 campânulas, né? Com uma lâmpada dentro para aquecer, né? Perdia muito. Até a técnica vir, né? O pessoal, e não ensinar, porque vinha, como é que se diz? A técnica, né? Sim, a tecnologia tinha que... Os equipamentos iam para nós... Sim. Porque com certeza logo assim, os aviários eram abertos, não tinha cortina. Tinha cortina do lado de fora, mas isso não adianta nada, né? No frio não resolve. No frio não resolve. Hoje é uma estufa. Sim. Né? Os aviários tudo é estufado. E baixo o teto também, né? Claro, o teto é de 2,30, na época era 3,10 metros. Né? Altura, pé direito, e daí o telhado lá. Uhum. Mas nós perdemos muito frango no verão. Frango pronto daí. Claro, perdia, tu via que ele morria do lado, né? Sim. E os vizinhos carneavam. Os vizinhos ficavam contentes. Quanto te ajudava? Sempre tinha galinhada, todo final de semana tinha galinhada. É verdade. E aí tu fazia, mas daí como é que fazia? Tu só largava o frango ou tu convidava a turma para uma galinhada, eles traziam uma cerveja, tu fazia galinhada, como é que era o negócio, né? Pois é, isso aí a gente dividia para os vizinhos e daí depois eles recompensavam. Ajudando. Isso é a melhor coisa que tinha, né? É, né? Ruim os bichos que morreram, mas Eles o vão morrer igual, vizinho né? gostava e... Sim, é ruim pelo prejuízo para ti, né? Porque é um Mas produto depois que tu eu- deixaste de vender, né? O vizinho me ajudava depois numa diária de trabalhar. Isso é o bom no interior. Hoje ainda tem bastante isso, né, de auxiliar. Claro, que nem o carrega, de serviço. troca de serviço, né? O troca-troca, famoso troca-troca. Não é de semente, mas é de serviço. É de daí. serviço, né? Por exemplo, Isso é muito hoje importante, né? descarregar dos pintos, os criadores
corre um ajudar o outro. É. Quando vai o Pintinho lá no José, O João ajuda, o né? João ajuda. É. O Rude vai no... É. no Mendelão, Mas, assim. mas falando em a dedicação, né? Desde lá no início, que nem eles começaram lá no início da Frango Sul, né? Na Pinheiros, né? A dedicação e tudo, né? Mas nunca deixaram de lado também a parte social, o lazer, né? Ah, sim. Tanto que o Renato foi presidente do Botafogo lá Sim. muito tempo. Ah, né? é? Várias vezes. Sim, sim. E a família, os irmãos, Sim. ele jogando Futebol. futebol ali, né? Futebol, É. aham, eu sei, futebol, baralho e bolão. Sim, o bolão hoje Hoje o futebol O futebol não dá mais, né? Daí, os joelhos não aguentam mais. Aí tem que ir pro bolão, não Aí adianta. tem que ir pro bolão, é devagar ainda, né? Tá certo? Não pode ser, tem que fazer logo os 9 pau, né? Não pode ficar... Tá certo, vai ir pra cerveja, né? Sim. Tá certo. E planos futuros, Renato? Tu tens filhos? Eu tenho 5 filhos. Sim, e eles estão contigo ali? Eles vão continuar? Eles estão comigo, os 5. Que beleza. O Gerson, eu tenho um filho e 4 meninas. eu tenho 5 mulheres em casa. Não todo dia, mas em domingos eles estão comigo lá. Mas tem outras Mas as atividades. meninas também ajudam, Sim, Maria. não, elas As meninas trabalham também. fora. E hoje como tu não, o filho trabalha no banco, né? Mas quem assumiu a granja é o genro, né? O genro, o Douglas. O Douglas Então está continuando com a família, né? Fica na família. Ele é praticamente um filho, né? Eu disse já várias vezes. Bacana, isso é importante. Então quer dizer que vai... almoça comigo todo dia e mora lá dentro, né? E se dedica também à produção, Olha, ele conhece... é dedicado. Tanto é que eu muito gostaria de ajudar ele a botar uma granja, porque o que ele trabalha, ele tinha que cuidar, como hoje a modernização das granjas, uma pessoa cuida tranquilamente de 100 mil, né? Se ele tivesse os galpão adequados, do serviço que ele faz, ele pode cuidar de um número maior, né, para dar um retorno maior. Um retorno maior. Mas isso tem que ter uma área fora, né? Tem que ter uma área e depois tem que construir o galpão. Tem que fazer os galpão, né? Porque um galpão novo, um dark desses aí, dá em torno de quanto? 500, 600 mil? Não, ele dá um dark house hoje para, vamos dizer, 50 mil pintos, ele dá na faixa de 1.600 a 800. 1.800.000. 1 milhão e 800. Sim. Por causa que ele tem que ser equipado, né? Sim. Então, a planta é essa aí, e o que vai dentro é isto, e não dá menos. Tu tem que botar gerador, tu tem que botar tudo que eles exigem, né? Sim, porque não pode faltar luz no Não inverno pode. e nem no verão. Nem no verão, nem no inverno, nem no verão. É. Isso é climatizado, né? Hoje eles usam bastante energia solar também, né? Nesses dark house. Sim, o pessoal está botando as placas, né? Isso é para compensar a luz. Pois é, mas essas placas elas compensam a luz, mas não geram. Não. Elas Então, compensam, se né? faltar luz, tu tá ralando igual. Pois é. Tem que ter o gerador igual lá, né? Tem que ter o As gerador. placas é para descontar a luz que tu gasta. Sim. Então para vocês verem o que tem na nossa região, na produção da avicultura, o que tem de investimentos nessa nossa região assim, para quem se dedica, hoje, como o Renato falou, de 50, um aviário de 50 mil frangos, uma pessoa tranquilo cuida, né? Sim. Com a tecnologia que Mas sai só caro. que Mas sai sai caro, caro. tem um investimento todo, né? Então, não é com qualquer aventura que se consegue iniciar, né? Renato, uma satisfação conversar contigo. Lastimavelmente, nosso tempo se esgotou. Já recebi o aviso ali.
Vamos ter que encerrar a nossa conversa oficial. Continuamos aqui depois, mas agora temos que encerrar a nossa conversa. Muito obrigado de novo por ter aceitado o nosso convite. E esperamos que consiga resolver o problema lá de área, se tu quiseres aumentar de novo, né? Sei lá, arrumar uma outra área para aumentar, alguma coisa assim. Pensar nisso, achar uma alternativa para isso aí. Paulo, na corrida. Agradecendo ao Renato pela história de ser o único sobrevivente ainda dos remanescentes, dos antigos criadores de frangos do início da Frangosul, e agradecemos os nossos colaboradores, a Decor Sabor e Companhia, dos irmãos Bon, a Majob Link, 100% gaúcho, Agroturismo FIR, Prefeitura Municipal de São José do Sul e Casa 470. Isso aí. Algum recado final? Olha, eu agradeço ao Pedro e ao Paulo de me terem chamado para falar um pouco sobre a minha história, e agradeço também a quem vai nos assistir, né? Está nos assistindo. Então é isso aí. Tá bom. Até a semana que vem.